vai falar um pouco sobre o regime jurídico da multipropriedade. O nosso grupo é composto por mim, Cibele, pela Maria Eduarda, a Luana e o Igner. O que a gente quer trazer para vocês em relação ao tema é um pouco das disposições gerais, da instituição da multipropriedade, dos direitos e obrigações, das transferências, da administração e das disposições específicas, com base na Lei de número 3.777, de 20 de dezembro de 2018, que é a lei que trata sobre a multipropriedade. Para início, a gente vai ter o que é uma multipropriedade. No artigo 1358, traz que multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, o que a gente tem, os outros grupos anteriores falaram sobre o condomínio, e era mais relacionado à questão de divisão do bem em si. Aqui na multipropriedade, a diferença é que a gente não está tratando da divisão do bem, e sim das frações de tempo, porque devido a vários proprietários, então cada um tem o direito a uma fração de tempo para usufruir desse local em sua totalidade. 2 pontos interessantes que a gente vê com essa definição. Primeiro, não é o que eu falei, não é a questão de dividir o imóvel, o imóvel objeto da multipropriedade é indivisível, não se sujeita a ação de divisão ou de extinção de condomínio. A gente não tem a questão dos bens móveis, não são contemplados, só bens imóveis. O tempo, que é o ponto principal da multipropriedade. Segundo a lei, é estabelecido que o período mínimo para cada proprietário seja de 7 dias. Então, ele fala que pode ser contínuo ou intercalado em relação ao conjunto de multiproprietários. Esse período ele pode ser fixo e determinado, por exemplo, um mesmo período de todos os anos, um período do mês de cada ano, sempre fixo, ou pode ser flutuante, onde vai ser periodicamente definido pelos proprietários. E pode ser misto, combinando esses 2 sistemas. Todos os multiproprietários eles têm direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano. No caso, os 7 dias são garantidos, é a quantidade mínima, mas não quer dizer que eles não possam adquirir frações maiores de tempo e ter o direito ao uso desse período adquirido. Da instituição da multipropriedade. A multipropriedade ela pode ser instituída por um ato jurídico entre pessoas vivas ou também pode ser através de um testamento. O que deve ser considerado é que tem que ser feito no cartório de registro de imóveis, e na hora do registro já tem que ser constado a matrícula do imóvel e o período correspondente à sua fração de tempo. No caso, vai existir uma matrícula mãe da instituição de condomínio e multipropriedade, e após as divisões das frações de tempo vão ser também geradas matrículas filhas, matrículas para cada fração de tempo, o que contribui para uma segurança jurídica para quem vai adquirir essas porções, essas frações. E a gente tem aqui no posterior artigo 1358G e seus incisos, ele vai regular que além das cláusulas que os multiproprietários estipularem, a Convenção de Condomínio também vai poder estipular outros fatores, como os poderes e deveres dos multiproprietários em relação à matéria de instalação, equipamento, mobiliário do imóvel, a manutenção, ordinária e extraordinária, conservação, limpeza, pagamento de contribuição condominial. Também em relação ao número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo, as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza, a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações mobiliário, o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante, e as multas aplicáveis aos multiproprietários nas hipóteses de descumprimento dos seus deveres. No 1358H, a gente tem que a própria Convenção de Condomínio pode estabelecer o limite máximo de frações do tempo no mesmo imóvel pela mesma pessoa natural ou jurídica. Uma mesma pessoa pode adquirir várias frações de tempo, como foi dito, mas isso pode ser estabelecido para evitar que uma mesma pessoa, por exemplo, que tenha maior poder econômico, adquira grande porção ou maioria da porção de tempo de um imóvel e passe a responder somente ele, pelo imóvel, porque vai ter mais peso a sua ação, sua palavra, vamos dizer assim, pela sua atuação quanto às decisões desse bem. O parágrafo único traz que
que a integralidade da propriedade de uma única pessoa, seja ela física ou jurídica, é fracionada em relação à venda para terceiros. Então, agora eu vou falar sobre os direitos e as obrigações dos multiproprietários. Dentre os direitos, trata-se de um rol obrigatório, tem-se que o multiproprietário ele pode usar e gozar durante o período correspondente à sua fração de tempo do imóvel e de suas instalações, equipamentos ou imobiliários, ou seja, durante os 7 dias mínimos ou até mais do tempo, ele pode usar de todas as suas instalações, contanto que ele pague, né? Em segundo, ele pode ceder a sua fração de tempo em locação ou comodato. Uma coisa muito interessante é que, como são vários proprietários, cada proprietário ele tem a opção de, no período dele, poder alugar para outra pessoa ou colocar em comodato. E tem terceiro, alienar a fração de tempo, como a Cibele disse, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração ser informados ao administrador. O importante aqui é seguir a boa-fé objetiva, ou seja, tem que haver a comunicação ao administrador da multipropriedade para ele saber quem é que está usando o imóvel. E uma coisa interessante também é que, caso a pessoa, o multiproprietário, aliene o imóvel, ele tem que, se for maior de 30 salários mínimos, ele tem que obedecer à forma solene. Por isso, deve ser registrado em escritura pública, como o Código Civil diz. Em quarto, o multiproprietário ele pode participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que ele esteja quite com suas obrigações. Ele pode votar em Assembleia Geral do Condomínio em multiproprietário, ou seja, o seu voto ele corresponde à sua fração de tempo. Então, aquele que tem maior fração de tempo, ou seja, aquele que paga mais, vai ter uma quantidade de votos, seu voto vai ser mais relevante do que aquele que tem menor fração de tempo. E também pode votar em Assembleia Geral do Condomínio Edilício. Nesse caso é um pouco diferente, porque não se refere apenas à cota da sua fração de tempo, mas também à cota de poder político atribuída à unidade autônoma da respectiva convenção de condomínio edilício. Ou seja, a sua unidade que ele tem a propriedade, às vezes tem uma cota política maior ou menor do que outras. Então, isso também vai fazer referência além da sua cota de tempo. Já as suas obrigações. Além daquelas que são previstas no instrumento da instituição, que a Cibele falou, e na convenção do condomínio multiproprietário, serve ao multiproprietário pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso no condomínio edilício, ainda que se renuncie ao uso gozo, ele tem que pagar ainda que se renuncie ao uso rigoso total e parcial do imóvel. Ele também tem que responder aos danos causados ao imóvel, no caso, às instalações, aos equipamentos, ao mobiliário em si, ou por qualquer um de seus acompanhantes, convidados ou prepostos, ou seja, qualquer pessoa que ele autorize. Se essa pessoa causar um dano ao imóvel, ele que terá que pagar. Mas tem um fator que, se esses danos são ocorridos por fatores externos ou fatores extremos, como de motivo de força maior ou de natural deterioração, quem tem que pagar é o próprio condomínio. Ele deve, como eu havia falado anteriormente, comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, as avarias e os vícios assim que ele analisar isso. Ele não pode modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel, ou seja, aquilo é um negócio fixo, ele apenas pode se utilizar, mas ele não pode mudar, ele não pode colocar, vamos dizer assim, os seus gostos naquele local, não pode colocar a sua pessoalidade no imóvel. Como eu havia dito, ele tem que manter o estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina o imóvel. Ele tem que usar o imóvel bem como suas instalações, equipamentos imobiliários conforme seu destino e natureza, e usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Ou seja, dependendo do que foi acordado, ele não pode usar por mais do que já foi, do seu limite de tempo, nem menos. Ele tem que usar o seu limite de tempo. Se ele não usar, ele tem que ou alugar ou fazer outra coisa. Ele deve desocupar o imóvel assim que seu tempo acabar, e ele tem que, ao permitir a realização de obras ou reparos urgentes, conforme a previsão que deve constar na respectiva convenção do condomínio, o multiproprietário está sujeito a sofrer multa
em caso de qualquer descumprimento dos seus deveres, que eu havia dito, e ele pode ter uma multa progressiva e perda temporária do seu direito caso esses descumprimentos sejam reiterados, ocorram mais de alguma vez. E também dependendo do grau do descumprimento. A responsabilidade pelas defesas referentes ao reparo do imóvel, como suas instalações, equipamentos imobiliários, será de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural imóvel, mas será exclusivamente do multiproprietário que seja responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quanto decorrentes de uso anormal do imóvel. A doutrina coloca como uso anormal o uso dos 3 S's, ou seja, quando infringe a segurança, o sossego e a saúde do que ali habitam. E para os efeitos do disposto nessa seção, são equiparados aos multiproprietários, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Assim, aquilo que foi previamente determinado na instituição ou convenção da multipropriedade acaba por atingi-los, mesmo que tenha participado da deliberação do conteúdo, o que visa a efetivação prática da convenção. O que isso quer dizer? Os promitentes compradores são aqueles que compraram a fração de tempo e os cessionários são aqueles que receberam o direito do uso daquela propriedade, daquela multipropriedade, acabando se tornando multiproprietário também. Então, ambos são equiparados aos multiproprietários normais, originais. A transferência da multipropriedade ela só se tornará eficaz para terceiros a partir do registro em cartório, não necessitando da anuência dos outros multiproprietários, ou seja, ele pode decidir espontaneamente fazer essa transferência. Sobre a fração de tempo, ela é criticada, é preferível falar sobre a transferência do direito de propriedade fracionada. É uma das interpretações que se tem. Sobre a preferência à alienação, não há de se falar em transferência, uma preferência no sentido de alienação, a não ser que haja algum entendimento anterior nesse sentido. Não havendo isso, não há de haver uma preferência, mas se o multiproprietário ele decidir alugar a sua fração, ele deve dar preferência para os outros multiproprietários. Além disso, o novo adquirente ele é considerado solidariamente responsável pelas obrigações do alienante, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos. Se o multiproprietário não pagar as despesas, o condomínio pode adjudiciar a fração de tempo correspondente. E no tocante à administração, a responsabilidade, a administração ela vai ser dada a uma pessoa que vai ser determinada através de uma convenção, e essa administração ela é muito semelhante ao trabalho do síndico, onde ele vai coordenar o uso do imóvel entre os multiproprietários, vai determinar períodos de uso, gerenciar a manutenção e limpeza, substituir equipamentos imobiliários, elaborar o orçamento anual e cobrar cotas de custeio e pagar despesas comuns. Uma administração organizada ela aumenta a harmonia e segurança jurídica entre os titulares, promovendo o bem-estar. Então existe essa semelhança essa ligação entre o trabalho do síndico e essa administração dentro da multipropriedade. Depois de a gente ter falado sobre a administração, a gente chega na parte das disposições específicas. Essas disposições específicas elas estão dentro do artigo 1358-O até o 1358-U. Então a gente separou as partes mais importantes para não precisar citar cada artigo, porque não ia dar tempo não. Primeiro, sobre a flexibilidade. A instituição da multipropriedade ela pode ser feita tanto antes do condomínio ser feito por meio da instituição, quanto depois. Só que para ser feito depois, ela precisa da deliberação dos condôminos. Diz que a maioria das pessoas que moram lá aceitem que seja feita essa instituição. Os requisitos. A convenção do condomínio deve conter diversas informações específicas, como a identificação das unidades sujeitas ao regime e a duração das frações de tempo, ou seja, quanto tempo cada pessoa pode ficar. A gente viu que tem um mínimo que é de 7 dias, mas a partir dos 7 dias, quanto tempo que vai ter cada pessoa multiproprietária vai ter direito. Sobre a administração. Para a pessoa administrar uma multipropriedade, ela precisa ser um administrador profissional e dentro das responsabilidades específicas do administrador, os artigos citam a manutenção do espaço e a conservação do imóvel. E quando for feito, o regimento interno precisa conter regras detalhadas sobre os direitos e obrigações tanto dos proprietários quanto dos usuários em relação às áreas comuns e ao procedimento da própria gestão. Direitos e obrigações. Sobre a duração das frações de tempo. Cada multiproprietário ele possui uma fração de tempo específica, de acordo com a colaboração dele,
E esse direito, ele só pode usar o imóvel dentro do período de tempo dele pré-estabelecido. Sobre as contribuições, eles devem arcar com todas as contribuições condominiais relacionadas proporcionalmente à sua fração de tempo. E caso de não pagar certinho as contribuições, o condomínio pode cobrar essas contribuições por meio da transferência da fração de tempo. Por último, a renúncia. Para poder renunciar o tempo, o multiproprietário precisa estar a par com todas as dívidas dele, tanto em relação às contribuições, quanto também sobre os tributos imobiliários e, se tiver alguma taxa de ocupação ou foro também, o multiproprietário precisa pagar antes de poder fazer a renúncia. Bem, ao pesquisar notícias sobre multipropriedade, você percebe que é ainda uma coisa muito nova, mas que está crescendo muito no Brasil, principalmente para turismo. Um exemplo disso é o Amazon Parks e Resorts, que está sendo construído em Santa Catarina. Ele vai ter uma área total de 20 mil metros quadrados, 3 torres, e o complexo será o único resort do mundo com a temática da Amazônia. E ele vai oferecer uma série de atrações, como uma piscina, brinquedo, trilha na natureza, quadra de beach, tênis, tirolesa, e vai utilizar esse módulo de multipropriedade. Segundo o Márcio Piccoli, que é o diretor desse resort, ele falou que essa modalidade permite a compra compartilhada de imóveis. Então, ele não apenas facilita o acesso ao imóvel de férias, mas também contribui para o turismo local, porque como vários compradores, como um imóvel tem vários proprietários, aumenta a quantidade de pessoas que vão ali ao local e vai influenciar no turismo. Isso vai atrair um fluxo constante de visitantes e vai estimular a economia e o comércio local. Aí aqui eu dei um exemplo hipotético, assim, para elucidar bem o que é a multipropriedade. Então, com base no resort que eu falei anteriormente, imagina-se que, por exemplo, ele tenha um total valor de mercado de 1,2 milhão. Se ele for disponibilizado em regime de imóveis de multipropriedade, 12 pessoas podem adquirir essa fração e cada uma vai ter que pagar apenas 100 mil. E ela, por um período de tempo, ela poderá usufruir daquele imóvel como se ele fosse seu. Com relação aos custos de manutenção compartilhado, além do valor da compra, os multiproprietários precisam arcar com as despesas de manutenção, taxa de condomínio, IPTU, limpeza, manutenção das áreas comuns. E mesmo que esse custo anual seja de 36 mil, incluindo todas as despesas, todo esse valor também será dividido entre as 12 pessoas que compraram. Então, cada proprietário terá que pagar, em média, uns 3 mil, ou seja, 100 mil mais 3 mil das despesas. E, como eu disse anteriormente, os multiproprietários eles podem alugar a sua fração de tempo, eles podem alugar o imóvel para outras pessoas, para outros ocupantes além deles. Então, se ele alugar, ele pode fazer um aluguel de 15 mil por mês inteiro, ele pode ganhar 15 mil. Então, se ele comprar com 6 mil, as despesas anuais de 3 mil e a possível receita do aluguel de 15 mil, a gente vê que ele vai ter um retorno de 12 mil naquele ano. Por conclusão, a gente percebe que a multipropriedade ela oferece a vantagem de dividir o custo de aquisição de um imóvel de alto valor, reduzindo o investimento inicial, e além disso possibilita gerar receita. O multiproprietário ele pode lucrar com essa forma de distribuição do imóvel. Aqui estão as nossas referências. E é isso, obrigada pela atenção.